Programação para o futuro. Ah, esse é o anúncio e, galera, impossível a gente assistir tudo, porque é tipo 3 horas. Sempre quando o Gentili publica um vídeo desses é 800 anos de vídeo. Mas parece que ele viu essa postagem do Santinelli e aí ele ficou pistola. E aí tem várias, como é que é? Parece que ele é chamado de verme. Tem uma analogia. Quando você quer pescar um peixe grande, você usa um verme. Eu achei que era uma minhoca. Não era uma minhoca? Vai, vamos ver. Ele vai falar isso, mas eu achei que era minhoca. Para o pronunciamento do presidente. Pessoal, tudo bem? Achei que era uma minhoca que você usava. Melhor, tá melhor. É o seguinte, antes de mais nada... eu sei Assim vocês que você vão tem que falar, gravar um vídeo com a luz certa, não interessa. Você acabou de levar um tiro, qualquer coisa. Não pode gravar um vídeo, ai... Galera, eu tô mal. Não, então se você tá mal, não grava. Não é mesmo? Então ele gravou do jeito certo. Já ponto positivo, com a cara normal. Pessoal, tudo bem? É o seguinte, antes de mais nada, eu sei o que vocês vão falar, eu preciso cortar o cabelo. Eu vou cortar, tá? Eu não ia falar isso nem fudendo. Imagina se eu ia falar um troço desse. Isso é o seu próprio ego, né? Na verdade, né? Que tá cantando isso no ouvido. Ninguém vai falar isso. A não ser que seja uma mina que você queira pegar. Peruca, não. Pra quem fala que eu tenho peruca, não é não, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Ninguém fala isso. Né? Eu escolhi responder isso Quem aqui que fala? Nunca ouvi porque eu acho que isso. vou me divertir. Nunca ouvi um humorista falar: tira essa peruca, Gentili. Gentili é peruca. Corta esse cabelo. Corta essa. Nunca ninguém falou isso na história do mundo. Mas ele tem essas amostras já, né? Não preciso ser nenhum analista. Imagina, o cara chega na análise, eu sei, eu preciso cortar. O analista vai olhar, tá bom. Você que tá dizendo. Quando me mandaram, eu dei risada. E não quero que vocês me interpretem mal. Claro, o vídeo tem 3 anos, nem dá. Tira um verme da terra, porque ele tá se importando com verme. Ele geralmente tira o verme da terra, põe no anzol. Nem sei como é a aparência de um verme. Não sei qual é a aparência de um verme. Eu nem ia poder tirar da terra. Não sei como é que é um verme. Sabe como é um verme? Verme eu falo assim. Imagina uma topeira meio estranha, misturado com a centopeia. Nunca vi um verme. Um verme? Aquelas minhocas que ficam no cadáver? Verme a gente viu lá fora. Verme da larva? É larva. Ah, a gente já teve essa discussão, né? Larva. Durou 3 anos. Não, foi outra coisa. Eu não vou voltar nessa porque você me deixa. Eu fiquei tão irritado com essa porra. Larva, verme. Mas beleza, vamos com verme. Verme é quando você odeia a pessoa. Você nunca viu verme? A gente acabou de ver no programa do Vilela. Quero encrenca. Tô fora. Você vai ver na próxima live all new, all different chapado. Igual nos X-Men que é pegar um peixe maior, tentando pegar algo bem maior. E é exatamente o caso aqui. Eu vou iniciar com um verme. Verme que eu digo assim, de tamanho, de importância, com uma coisa bem pequena. Mas o intuito disso é falar de peixe grande. E de coisas que são realmente peixes importantes. Grandes. Então eu tô usando isso aqui como isca. E se você ficar até o fim do vídeo comigo, você vai entender porque eu tô fazendo esse vídeo. A gente vai pular direto para tempos, tá? Do vídeo. Exato. A gente já viu o vídeo. Acompanha meu raciocínio, que o que eu quero dizer realmente está lá no final. Mas não tem como eu dizer sem discorrer sobre tudo isso aí. Sem mais a introdução. Alright. Certo, aí resumindo bem assim o que o Danilo fez aí, nessa parte aí ele faz mais ou menos um resumo falando sobre a postagem do Santinelli. Do Santinelli, fala sobre essa coisa da hegemonia na comédia, né, que ele falou. Não sei se existe isso, né? Não, então, e fala principalmente sobre como a fundação do stand-up se deu, né, no Brasil, que ele tava lá no início e tal, e que no começo tinha um problema muito grande porque o meio de arte, como a gente vê assim, era muito predominantemente de esquerda, porque você tinha que fazer aula de teatro, e aí você tinha que passar por todo o processo. Exato. E todas essas coisas. Eu me lembro desse período. E era um momento, inclusive, que você vai lembrar que os atores, eles tinham muita coisa contra o stand-up. Começaram uma crise. Você precisava viver esse período quando o stand-up chegou. Nossa, todos os atores estão tomando nossos teatros. Esses stand-up... Não, eles estão, na verdade, fazendo o teatro sobreviver.
Porque não vai ser a sua peça de fundo de quintal que tá levando gente, não é mesmo? Pra encher 300 lugares, certo? Aí eles ficaram... O outro teve que sair do país, aquele Agostinho Carrara. Ele nem aguentou. Falou, tem que ir embora daqui. Os stand-uppers, eu não aguento mais. Eles brincam com a minha arte. Não, faz o teu negócio, você não é tão bom. Quem é tão bom não tem que se sentir ameaçado por nada. Imagina, tá? Se você é tão... A sua arte é tão boa, você é tão bom, você tem que estar tão seguro de tudo, então. Então qual é o problema? Ah, mas não, eles têm que ir embora do país, acabou tudo. E eu me lembro desses, todos com crise de afliceta extrema em relação a tudo. Tirar do ar, isso é... Não, é porque vocês precisam da Broadway inteira, decorar meia dúzia de fala, isso mal é um trabalho. Não que eu tô dizendo que stand-up é tão magnífico, mas um tá lotando e o outro não. É simples matemática do capitalismo normal. E aí ele cita até, falando aqui sobre a parada da divisão de grupos e coisas do tipo, ele cita como exemplo o Mion e o Porchat, na coisa os de que... mais chapa branca do mercado. Assim, como exemplos de pessoas que não podem falar o que elas querem por causa da própria hegemonia, dizendo que é predominantemente esquerda, por isso que eles não podem falar o que querem, porque senão eles sofrem pressão dos próprios amigos, entendeu? Gente, o que vocês estão falando? Caramba, Porchat. Esperava mais de você. Mais? Você esperava mais de um humorista? Eu não sei de onde é que veio essa ideia que humorista e ator são pessoas cultas, inteligentes. São as pessoas mais burras que já existiram na face da Terra. Um ou outro se sobressai só porque... Sabe o que é um stand-up? É um texto de teatro. É como eu decorar... E eles acham que eles são mestres. É como eu decorar um texto. Eu decoro, oi, parabéns, a piada é aqui, lá, lá, lá. E o elevador é chato. Eu decorei um texto, eu faço texto pro palco. É igual um ator, só que o ator não faz rir, porque ele não consegue na maioria das vezes, não é mesmo? Certo? E o outro, não, mas é o mesmo trabalho, só que empregado em lugares diferentes, certo? É a mesma merda. Vocês não têm... Sabe o que é? Que vocês se veem no espelho. Todos vocês. Você veem o outro como se fosse um espelho de você mesmo. Aí vocês ficam irritados, não é mesmo? Vocês veem os seus defeitos no outro. Você vê, não tô dizendo que o outro, você não queria ser de esquerda, mas você vê a militância, sua militância no outro, te irrita, o outro vê a militância dele em você. E aí vocês têm uma confusão mental, não é mesmo? Horrenda, certo? Mas para mim tinha que ser igual a Coreia do Norte. Você nem pode sorrir. Então, mas ele cita o Porchat como exemplo, né? Não dessa primeira vez que é o... daquela antiga. Antes aconteceu anteriormente um caso com o Léo que o Porchat veio à defesa dele, ele sofreu pressão e por isso que ele, pelo que o Danilo fala assim, ele não tentou de novo, né? Então você nunca mais vai ouvir o Porchat falando sobre esse assunto. E aí cita como exemplo mais atual o Mion, que foi o exemplo que, assim, ele defendeu no início o Léo, aí veio uma pressão das pessoas que são do mesmo grupo que ele, e ele voltou atrás. É engraçado porque essas pessoas, elas acham... Tipo, Gentili, não tem nada efetivamente contra ele, mas você está falando para pessoas que não está atingindo quem você acha que vai... Não é todo mundo que... Só quem vai ver, fora eu, são pessoas que já concordam 100% com você. E quem segue Porchat e aquele outro, Mion, eles gostam disso. Eles gostam de QI burro, de coisas burras, seguras, que não questionem, que fazem eles sentir um gostosinho no estômago. Eles nunca... Você pode apresentar a cura do câncer, que eles nunca vão ouvir. Você pode fazer um vídeo, eu tenho a solução, galera. A esquerda vai achar que você, o Porchat, nunca vão... Nunca. A não ser que seja... Porque eles querem isso. Essa turma. Não é mesmo? Seja lá que turma. Mas nunca... E nem o vídeo do Porchat vai atingir, só vai atingir o público dele, que vai ficar puto. A não ser que você vá no Jornal Nacional, onde todo mundo é obrigado a ver. Isso é a regra pra qualquer turma, né? Exato. Se eu falo aqui, galera, você acha que alguém que me odeia tá vendo e vai ver, olha o que ele falou?
agora eu vou mudar de... Não, só quem vai ver é quem já meio que ou concorda ou está me vendo porque acha que eu sou idiota e quer ver que idiotice eu vou falar. Nunca ele vai mudar, mas tudo bem, vai. Mas, Bento, vamos agora pro 9:13 aqui no vídeo? Em que ele vai começar a falar mais sobre o Santinelli. Vamos ver. Então, quando você tem Aí, cara vamos ver agora. que tem Agora é o tudo ser motivo do comediante, ódio. Os dois se odeiam. Eles se Isso, odeiam. na- Mas parece que o Santinelli já trabalhou com ele. Já mamou na teta ali um pouco, não é mesmo? E o outro, eu não sei. Gentili já ele mostrou. Eu vi o vídeo. Ele mostrou vários frames dele no show, dele na thumb do show. Pediu ajuda. É falado no vídeo. Eu vi o vídeo. Tô louco. Não é mesmo? Puxou o saco e tal, não é mesmo? E eu acho que ele não fez o contrário. Ele não fez o contrário. Vamos ver. comédia. Então, quando você tem um cara que tentou ser comediante, fracassou, e depois começou a atacar quem a hegemonia artística odeia, começou a repetir o discurso da hegemonia artística brasileira, esse é o cara que está querendo entrar na hegemonia, não o cara que está lutando contra a hegemonia. Porque é claro que se um comediante aparece em público para defender a prisão ou a punição de um colega de comédia, é porque esse cara viu que vai ter vantagem se fizer isso. Danilo tá com um chupão no pescoço? Tá com um chupão, as festas rolando, não é mesmo? Eu vou te falar, cara, o problema não é a guerra, mas sabe quando você vê? O problema não é a discussão, nem o embate, mas sabe quando... Sei lá, parece que são parece jogos vorazes. Enquanto, sabe, tem dois magnatas discutindo as implicações dos discursos enquanto o caos se instaura na Terra. A Terceira Guerra Mundial. E às vezes as pessoas ficam meio... Não que esteja errado as discussões, mas você fica assim... Galera, tá bom. Mas assim, esse país não é toda uma pocilga errada? Então por que isso estaria legal? Isso seria maneiro e o resto do país tudo funciona mal, tudo é ruim, mas esse aspecto... É igual a prisão do cara lá, o cara condenado. É tão ridículo quando você compara com esse país, porra. Não é mesmo? Como é que é pra eu levar esse negócio? Claro que não vai funcionar. Tudo é ruim, tudo é errado. Esse é só mais uma coisa ruim e errada. Certo, mas tudo bem. É porque esse cara entendeu Mas eles se odeiam. aonde está a hegemonia e quer fazer parte dela. Então é o contrário, na verdade. Aí você vai falar, mas você tem o seu programa na TV. Olha, com muito orgulho eu posso dizer que eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção. Quase Lendo o Talvez texto, no rádio. tudo bem. E eu na TV. Eu não leio texto nenhum, a não ser nos vídeos. Mas não aqui. Se eu tivesse que ler um texto, mas tudo bem. Mas enfim, aí ele mira aqui mais uma vez, então, sobre a parada da hegemonia, que é, assim, quebrando mais o ponto do Santinelli, dizendo que esse meio da comédia é majoritariamente direitola e que tem impressão, e ele fala que não é assim, tanto que Pra mim ele... sempre foi esquerdola. Todos os meios de comunicações. Não, então, mas do o da humor. essa é a coisa que foi Do criada, humor né? é... E dos Será? stand-uppers e tal. Pode E ser. aí tanto que aí ele cita ele fala como exemplos que ele sempre sentiu que ele era uma mira. Então ele achava que em qualquer momento ele podia ser demitido, perder o programa dele, qualquer momento podia acontecer Claro, e alguma galera, eu coisa. vou te falar, o Gentili, independente de você gostar dele ou não, mas sabe qual é o problema desses caras, desses governantes do nosso Brasil? Não é mesmo, certo? No problema não é a piada com deficiente, não é esse o problema. É só na cabeça dos imbeciloides, não é mesmo? O problema é que, eventualmente, vai ser uma piada com eles, com os políticos. Eventualmente vai ser com eles, porque sempre é meio. E eles não querem isso. E aí você usa o pretexto de que é pro bem-estar da humanidade, é pro bem-estar das nossas crianças. E as nossas crianças... Mas nunca é, galera. Não é mesmo? É sempre porque vai chegar neles. E eles não querem. Pra mim é tão óbvio, né?
E aí aqui ele fala também sobre. Aí ele explica um pouco o negócio da participação dele na manifestação lá que tava tendo impeachment. Essa, né mesmo? E aí Pra mim, ele explica que basicamente é o seguinte, que o governo. Para o que eles estavam fazendo na época, o governo PT foi assim, foi um momento muito mal para ele, principalmente, entendeu? E aham. para o pessoal dele. E aí eles foram participar da parada do impeachment, mas fizeram aquela parada de comédia, falando mais sobre. A ideia era sobre liberdade de expressão. Hum, Aí então é por isso que eles foram lá fazer aquilo tudo lá e tal, mas pela pressão que eles liberty. estavam sentindo do governo naquela época. Liberty, oh mother liberty. A liberdade de expressão, claro, é sempre isso, não é mesmo? Sempre a liberdade. Mas vai saber, não é mesmo? Pra mim tinha que ter um impeachment todo dia e tinha que ter. Alguma época o Brasil floresceu? Eu não vi acontecer essa merda. Eu vi estagnar, sabe? Tem meia dúzia, sei lá o que aconteceu. E ele também reforça aqui aquela parada que ele Foi também a falou. época que aqui tava Suécia. Eu não vi acontecer essa merda. Né? E ele reforça também aquela parada que ele falou bastante com as coisas do Léo, que o negócio daí, mais uma vez, a hegemonia dos meios de comunicação, né? Que quando alguém ganha um prêmio, por exemplo, o Danilo Gentili já ganhou vários prêmios de coisa de filme, de Verdade. filmes indo por internacionais, só que isso não é publicado, isso não vai pra lugar nenhum. É, não é publicado, exatamente, mas claro, não é mesmo? Porque. Mas, assim, a lógica, você odeia esses órgãos de notícia, não é mesmo? E eles vão te odiar de volta também. É a lógica, não é mesmo? Mas eu também acho meio ridículo, não é mesmo? Porque isso não é notícia também, não é mesmo? Mesmo que seja uma nota, rodapé da página, certo? Mas aparentemente não é notícia, não é mesmo? Mas eu também, claro, eu odeio esses órgãos jornalísticos todos, não é mesmo? Também. Eu também, principalmente uns que eu não vou citar aqui o nome, porque eu já tô de saco cheio, não é mesmo? Mas ele tem meio razão. Bento, agora vamos pra 17h35 aqui, o Obrigado. que você acha? Ótimo. 17h35. O que que é 17h35. agora? Que a gente vai ver ele falando do quê? A gente vai ver. Agora a gente vai falando sobre a parada do Sentinela ser puxa-saco Puxa saco. e tá sendo hipócrita. Hipócrita e puxa saco. Zoando o poder estabelecido naquele momento. Uma coisa curiosa é a conveniência das pessoas, porque isso aconteceu em 2015. E ao que tudo indica, é um demérito estar naquele palco em 2015, firmando uma posição a favor da liberdade e protestando palco. contra um governo que cerceava a liberdade de comediantes. Porque é isso que a gente estava fazendo lá. Todos, né? Parece que é um demérito ter subido lá aquele dia. Todos em os 2015. governos Mas fazem em isso. 2016, um ano e meio depois, esse cara tava puxando. Aí, ó. Aí foi a parte que eu Peraí. falei. Aí parece que ele também Puxa. sei lá, puxava o saco. O que que tá sendo falado ali? Peraí que não tá dando pra ver na tela, deixa eu colocar Tem aqui. Tem um um comentário post do Léo aqui. Lins, 8 visualizações. Que post é esse? Nem é dele. Caia Japoreta. Tá. Mas olha aí o comentário do... Foda demais. Valeu, bro. Puxou o saco, né? Meio. Valeu, lixos. Ah, tá. Aí parece que é meio tipo esse lixos, meio de tipo. Valeu, seus cuzões. Não é? Não é isso? Aí, valeu, cuzões. Valeu, seus lixão. É uma coisa meio engraçada? Ou não, né? Vai saber. Certo? Mas aí tá aí. Certo. Puxando o saco do Léo Lins. Porque ele achou que teria alguma vantagem puxando o saco do Léo Lins, que um ano antes estava naquele palco. Não foi um demérito ali. Hoje, que chutar a cabeça do Léo Lins faz você ganhar um tapinha nas costas da Beautiful People, o cara esquece que já puxou o saco do cara que Mudar tava esse naquele termo palco. Beautiful People já, hein? Já deu esse termo um pouco, não é mesmo? Eu vou te falar, eu não concordo em nada com o Santinelli, tá? Só pra deixar bem claro. Tem nada contra ele, mas pessoalmente foi um dos poucos pessoas que me tratou bem. E o Gentili também, certo? Então eu fico aqui entre a cruz e a espada, não é mesmo? Certo? Então eu só tô analisando mais friamente, tá? E passa a dar bicuda nele. Cara, é um caráter duvidoso. Eu não acho que são pessoas que me passam confiança quem faz isso. É muito dúbio. É conforme a conveniência. Isso não é legal. Agora, sabe o que acontece?
Aí, a partir desse momento, ele começa a falar sobre quando houve a troca do governo. Porque isso tudo a gente tava falando do que aconteceu no governo Dilma, né? Então, no Gil? governo Dilma, né? Mas assim, governo PT, impeachment e tal. Aí veio. BBB. Mas aí ele começa a falar agora sobre o que aconteceu quando houve a troca de poder. Então, quando chegou o Bolsonaro. Chegou o Bolsonaro no poder e as coisas continuaram a mesma merda. Não, então o que ele tá falando aqui, quando chegou o Bolsonaro, ele continuou zoando o governo, continuou. Cara, tá certo, não é mesmo? Tá certo. Se ele fez isso, ele está certo, não é mesmo? Certo. Só Claro, que, porra. só que ele, o que ele, eu acho que inclusive tem aqui o. Imagina, entrou no poder, tá isento de crítica. É só na cabeça de alguns mesmo, não é mesmo? Então, só que assim como no governo PT, ele também teve problemas por fazer crítica também ao governo Bolsonaro. Claro, é o governo se chama, né? Então aqui ele só tá fazendo pra reforçar o ponto de que porque o Santinelli ele fez o argumento como se esses comediantes fazem coisas pra direita. Eles são contra a esquerda, eles são a favor dessa galera. E aí é isso aí ele mostrando que eles tanto ele apoiou um momento porque ele tava se sentindo afetado pelo PT. Só que no momento que ele falou dos outros também, ele tá apanhando dos dois lados, Dos entendeu? dois lados, Então ele claro. não tá num lado específico. Óbvio, não é mesmo? Claro, Sabe o que óbvio. eu ganhei? Se você A defende mesma algum, coisa. você se tornou um instrumento, né? Até zerou. Se você fica defendendo cegamente, você se tornou um instrumento, não é mesmo? Do próprio governo vigente, certo? Imagina eu, só falo bem, não tem aqui, eu só falo de um lado, sei lá, eu só falo de um... Não, todo mundo que aparece aqui, não é? Eu só falo de certas... Eu nem queria falar desse aí, mas a gente já sabe que... Mas eu obriguei. É. Certo, mas imagina, eu não falo, eu só falo de quem eu gosto e quem eu... Mas aqui, ó, isso é ele falando sobre as coisas que aconteceram no governo Bolsonaro também com ele. Que não é como se. Porque as pessoas falam, ele é de direita, ele é um comediante de direita, né? Mas no governo de direita ele se fudeu tanto quanto, Igualmente. se não mais, Claro. do que no governo anterior. Brasil, todos os governos fazem você se fuder desde Sabe o que eu ganhei? e caralhada. A mesma coisa que eu ganhei do outro governo quando eu zoava eles. Olha aí, ó. Fui sim perseguido. Sofri sim tentativa de censura. Quer ler algumas Tem que dar manchetes pause, aí? não é mesmo? É tão rápido. É pra gente Não, ferrar tão tá rápido assim. tá pausado nesse momento. Após insulto a Bolsonaro, Aras quer enquadrar Danilo. Eles sempre querem prender. Você viu esses Aras? cara? Aras, não é um cara? Aras não é o lugar onde ficam os cavalos? Não é Araras? Aras pede ao STF para proibir Danilo Gentili de usar o Twitter. Ainda bem que eu sou tão ignorante. Ó, vamos PGR proibir, pede proibir. expulsão de Danilo Gentili do Twitter e proibição de pisar na Câmara. Proibir maconha? Proibir. Censura oficial do governo Bolsonaro. A solução deles é sempre proibir. Proíbe. Ministro de proíbe, Bolsonaro proíbe. censure filme de Danilo Gentili. Proíbe. É sempre a solução dele. Tem alguém acha que algum governo vai mudar isso? Que algum vai ter... Articularam a minha prisão também. Quem conviveu comigo sabe, foi por um triz que eu não fui preso. Chegou muito perto Aí, de eu ser preso esse dia. qual foi a piada Muito perto mesmo. com o político? Tudo isso no governo Bolsonaro. Ah. E aqui um parênteses. Quando o governo Lula me censurou, dei um Google. Muitos jornalistas ficaram a favor da censura. Outros não, isso é verdade, tá? Mas muitos relativizaram. Já quando foi o governo Bolsonaro que me censurou, meu amigo foi parar no Jornal Nacional. Me fala aí, onde é que tá a hegemonia? Não sei, hegemonia sobre o quê? Ah, qual é a hegemonia? Eu já me perdi. É tão longo o vídeo, porque... Hegemonia é o quê mesmo? É a ideia de que os Nossa. meios de comunicação são. Esquerda. Direita. Os meios. São de esquerda, de direita. Certo? Tá? A gente se perde, não é mesmo? É tão longo. Qual é o ponto? Não é mesmo? Certo? Você tem que ser mais direto, né? Me admira. Não, o ponto específico aqui é. Ah. Quando eu fui ferrado pelo PT, os meios, alguns defenderam a censura. Certo. E alguns poucos ali falaram com, talvez tal. E quando eu fui pelo Bolsonaro, foi pra TV Globo mostrar que eu tava sendo fudido. Sim. Entendeu? Claro, eles adoram esse tipo de manchete, não é mesmo? Eles adoram esse tipo de manchete. Se vai defender, olha, mais um. Eles adoram. Mas não sei, hegemonia. Pra mim, isso não existe, esse papo de hegemonia. Existe que todo mundo tentando se virar, cada um por si. E tentando se enfiar meio onde dá, certo? Mas eu entendo o que está sendo dito, não é mesmo?
É revoltante mesmo. Qualquer um acho que ficaria meio revoltado, não é mesmo? Certo? Mas aqui eu já falei, não tem liberdade de expressão nenhuma, né? Não tem. Só admitir. Todo mundo só admitir, vai ser todo mundo mais feliz. Não tem. Show. Então vamos agir de acordo com o que é. E aí todo mundo vai entender, não tem, não pode e não tem, tá? Não interessa se é seu filme, sua série, não interessa. Se é a sua cara limpa, fechada, lavada ou maquiada. E aqui, a partir desse momento, ele cita de novo Porchat e cita Gregório também. Falando que, diferente de pessoas como ele, que não importou a mudança de governo, que ele continuou falando de tudo e meio que não sei o quê, pessoas como Gregory e Porchat não continuaram fazendo críticas e piadas sobre o novo governo Lula, entendeu? Isso eu também acho super estranho. Eu acho super estranho. Imagina isso, cara. Por que não? Não tem várias coisas horríveis acontecendo? E aí nada. Tá tudo maravilhoso. Ele cita como exemplo o negócio do INSS ou algumas falas ridículas. Cadê o sketch com o INSS? Cadê? Não tem nada. Tem o do STF, né? Nossa, esse Porta dos Fundos, quem assiste essa bosta já tá perdido também, vai. Mas aquele vídeo lá que eu te falei é legal mesmo, eu vou mandar pra você. O do Gregório, vou ver. Ou do que o Gregório tem um filho. Legal, esse é bom. É legal esse, do monstro debaixo da cama. Vejam aí, galera. Então vamos agora pro próximo timecode, Bel. Que é qual? 25. Show. Quanto tempo tem esse vídeo? 45 minutos. 40, um vídeo de Instagram, 40 minutos. Parte da hegemonia. Quem zoa é que tá quebrando a hegemonia. Quem zoa, isso. Quem é livre pra zoar o Bolsonaro e pra zoar o Lula é que tá quebrando a hegemonia. O que tá quebrando a hegemonia no stand-up comedy... Eu lembro que isso era humor, né, uma época. É quem ousa ser livre. Não quem milita pra esquerda. Aqui não tem muito o que esperar de um cara que é analfabeto... O cara é analfabeto de português. Então exige muito que ele não seja um analfabeto funcional. Mas eu vou deixar claro uma coisa, que convicções pessoais são diferentes de militância. Eu tenho uma série de convicção pessoal. E talvez a que é mais importante pra mim tá no meu mais puro íntimo. Tá na profundeza do meu ser. Dinheiro? Bem enraizado. Dinheiro. Que é a minha fé em Deus. Deus. O Deus eu tô dinheiro. compartilhando com vocês uma coisa bem particular. Não, Meu não tô Deus, que eu pelo sou santo, menos. não, pelo contrário. Dinheiro. Eu tô aqui, Deus hoje ou mesmo dinheiro? vou orar pra ele. Eu joguei o saco fora, né mesmo? Esse é o meu. Chama Jesus S. Cifrão. Está no céu, santificado seja. Esse é o meu. Alguém vai falar alguma coisa? É a minha religião, eu fundei. Lumor. Poucos sabem. Sou casado com Deus. Mas eu acredito em Deus também. De verdade. E eu tenho certeza que ele não usa esse tipo de roupa. Só tem um Deus. Pula do avião. Capitão América. Eu sou um desgraçado, um miserável. O que você vai mais achar na minha vida é pecado, coisa errada e incongruência. Tem que começar a investigar. Mas lá no fundo, o que é mais caro pra mim é a minha fé em Deus. Isso é uma coisa muito importante pra mim. Por isso que quando eu vi pela primeira vez falar isso, mas... o Rodrigo Marques no palco de um clube de comédia, fazendo piada com Deus, zoando a ideia da existência de Deus, zoando quem acredita em Deus, fazendo piada que ele é ateu. Não pode. Eu vou te falar, sabe o que acontece? Não pode. Sim, mas sabe por que não é questão de não poder? É questão de nunca pode nada. E aí você cai na malha fina de alguém. A troco de nada. É igual esse programa. Basta alguém bater o olho e cair na malha fina. E é aleatório. É alguém ficar meio puto com poder. E aí ele começa a achar as brechas pra ele te enquadrar no que der. Fazendo piada que ele é ateu. Quando eu vi isso a primeira vez, sabe o que eu fiz? Eu dei muita risada. Show. Sabe por quê? Porque é muito bem escrito. Quem é esse? André Marques. Rodrigo Marques. Rodrigo Marques. Você não me paga nem dinheiro pra botar um pé num negócio com uma pessoa chamada Rodrigo Marques. Não tem dinheiro que faça eu entrar em nada disso. Ainda mais falando de Deus. Meu Deus? Tá. Vamos agora pro próximo timecode aqui, Bel? Certo, vamos. Pro 3007 aqui, certo. vamos? O que a gente vai ver?
Agora a gente vai ver ele falando sobre a diferença entre militante e comediante. Aí pra mim tem diferença, A bastante. minha vida, o meu crescimento. Eu consigo, hoje que eu tenho mais dinheiro, graças a Deus, eu consigo viajar e entender que os lugares mais legais que eu viajo têm um pensamento de liberdade, tem um pensamento de liberdade econômica que eu gostaria que tivesse no Brasil. São convicções pessoais minhas. Eu também. Agora, a diferença entre uma convicção pessoal e uma militância é eu aparecer e dizer que quem falar contra liberalismo econômico não entra no meu bar. Ou quem falar contra Deus tem que ser preso. Tem que ser punido. Quem falar contra os meus pensamentos políticos Imagina. deve ser punido. Não ia ter Piadas programa assim nenhum. não se fazem. Não ia ter nada. A lei tem que contemplar que quem fizer isso tem que ir preso. Isso é uma militância. E é isso que esse verme faz. É isso que esse verme Mama. faz. Isso é a minha vara de pescar. Fisgar o peixe com verme. Parece que na cabeça do Gentili ele tá falando por A mais B que o Santi. Danilo, eu quero falar contigo sobre uma polêmica que aconteceu nas últimas semanas sobre um clipe que foi publicado pelo humorista Thiago Santinelli. Opa. Nesse clipe mostra o assassinato de Luciano Hang, juntamente com outras pessoas, tanto da política quanto do meio artístico. Imagina isso. Tu sempre foi um grande defensor da liberdade de expressão, mas, na minha opinião, ele passou dos limites ao retratar isso. Eu quero saber qual é a tua opinião, se isso ainda pode ser considerado uma piada ou se realmente o Thiago passou dos limites. Uma piada? Cara, eu não vi o clipe. Que é só ele assassinando alguém. Tá. Sim, mas era só isso. Assassinando alguém. A abertura do show dele, parece, do Santinelli, era isso. Tinha uma cena do cara sendo morto e tal. Não sei se é exatamente hilário, né? Mas tudo bem. Esse clipe em questão, eu posso ver e dar minha opinião. Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção, assassinar é permitido na ficção, brincar, falar é permitido na comédia. Eu acho que se está num âmbito assim, eu não... Não de verdade, eu não acho ficcionalmente, que deve passar longe de censura e ser entendido como tal, mas eu não vi o clipe, né? O que eu sei é que existe sempre um peso e duas medidas, né? Isso que eu tô falando, para mim, na minha opinião, serve para direitista, para esquerdista, para centro. O artista deve ter o direito aí de se livre manifestar dentro do ambiente que ele exerce a profissão, que é o de ficção, que é o de comédia, né? Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula... Os microfones são muito sentimentais, você não pode encostar, eles já ficam cheios de merda. Bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo. Eu e peguei na haste. No meio das pessoas que... Peguei na haste. Microfone não pode nem encostar. Onde que a gente vive, não é mesmo? Certo. Quem produz isso aqui? Don't touch me. Certo? Mas olha, e aí tá aí a prova por A mais B, né mesmo? De que ele sempre defendeu a liberdade de expressão. A gente já sabe disso. Ad infinito. E o outro, né mesmo, odeia liberdade de expressão. Ele quer que tudo seja do jeito dele o tempo inteiro, né mesmo? O Santinelli, certo? E se não for, foda-se. Porque parece que ele tem dinheiro para pagar todos os processos do mundo, não é mesmo? E um dos melhores advogados. Então aí você tem carta branca para fazer o que você quiser, mesmo que seja um vídeo matando alguém, certo? E aí você rotula de humor. Eu também vou tacar um negócio aqui, uma faca na cabeça de alguém. Você não riu? Então você não entendeu o meu humor. Não é mesmo, certo? Mesmo que se eu secretamente querer que todo mundo morra, certo? O que não é o caso aqui. Mas, cara, eu vou te dizer, eu acho que esses dois, eles estão muito presos nessa questão da política, não é mesmo? É claro que não dá, o cara tá envolvido com isso, não é mesmo? Porque o amigo dele foi condenado e tal. Mas é sempre esse assunto, não é mesmo? E as pessoas, assim, morrendo de fome, todo mundo fudido e pensando, cara, por que esses dois estão discutindo sempre sobre esses negócios, não é mesmo, certo? E assim, e a grande verdade pra mim é nunca vai mudar. Ninguém nunca vai ver o vídeo um do outro e vai falar, nunca vai ter
Vai ser tipo essa guerra que a gente vê lá. Nunca vai ter um momento onde todo mundo é. Agora acabou, né, galera? Não pode entrar quem for. Pode entrar todos os governos de centro, militonto, esquerda, mais direita. Vai ter isso. Uma vez que foi instaurado que o mundo funciona agora assim, isso parece que vai durar para sempre. Para mim sempre foi, não é mesmo? Você tá numa posição de poder, é qualquer um que tá numa posição de poder, até vocês, que vocês estão numa posição de poder dentro da esfera de vocês, não é mesmo? Tá passivo de você criticar através, e a única crítica que dá pra você fazer é através do humor, não é mesmo? Como é que é? É, é isso. É o único jeito de você criticar através meio de tentar fazer uma graça, porque se você fala sério, aí é que você tá fazendo tal discurso, não é mesmo? Que aí você já não escapa mesmo do que é, sei lá, a censura. Mas eu tô dizendo assim, isso nunca vai. É cíclico. Se não são esses dois, vão ser outros que vão estar na crista da onda e vai ter o mesmo debate, aí vai ter um debate no Vilela com outras pessoas e é o famoso It's the circle of life. Na 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 na